Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita luz. Tá? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre o chamado astro destruidor. Tá? Por enquanto, deixa Nibiros de lado, a ideia de Nibiros, os Anunnaki, tal, e vamos trabalhar com uma outra profecia, tá? A profecia de Hercólobos. Ok? O Ju, clica para mim aí, mostra a foto desse livrinho aí. Tá aparecendo? Então, pessoal, dá uma olhada. Ó. Esse pequeno livrinho, ele foi escrito por esse autor aí, lá na década de 70. Tá? Esse livro circulou no mundo inteiro. Traduções em milhões de línguas. Até em chinês traduziram esse livro. Tá? É um livrinho falando de um astro gigante do tamanho de Júpiter, de cor avermelhada, e que entraria no sistema solar e causaria o apocalipse e a maior destruição no planeta Terra. Tá ok? Então isso alarmou, nossa senhora, a comunidade esotérica, a comunidade mística. Nossa, e esse movimento desse astro X de Hercólogos foi tão grande que as pessoas publicavam esse livro de graça, distribuíam esse livro gratuitamente. Olha que louco. Tinha instituições que financiavam a produção do livro e distribuía gratuitamente esse livro. Tá? Como se realmente fosse um fato verídico, verdadeiramente, e que fosse acontecer essa grande destruição por um astro intruso. Então vamos tentar analisar se existir um astro intruso, se ele realmente poderia causar tanta catástrofe assim. Vamos ver, vamos estar entendendo. Né? Hoje, toda hora você vê um anúncio, né? A NASA anuncia, não sei o que, a NASA anuncia. Olha que você vai ler o bendito artigo sensacionalista. Não, asteroide passa 300 milhões de quilômetros da Terra. Vai pra puta que pariu, né? Os caras vêm falando essas merda aí de, sabe, alarmista. Pô, o cinturão de asteroide fica 200, tem trilhões de asteroides lá no cinturão de asteroides. Você está entendendo? E está a poucos milhões de quilômetros de nós. Você está entendendo? E o mundo não vai acabar por causa disso. A maioria desses asteroides, ou cinturão de asteroides, estão estabilizados. Ou seja, são órbitas estabilizadas, eles não vão sair de lá à torta direito. Tá? Né? Então vamos lá. Então vamos tentar entender astronomicamente como é que funciona o sistema solar. Tá? Então eu vou colocar o Sol, né, aqui no centro, e vamos analisar a Terra só, porque não fica misturando um monte de planeta, enche o saco aqui para a gente nossa visão. Órbita da Terra em torno do Sol. Tá? Nós temos a nossa Lua. Vocês têm que entender que a nossa Lua que gira em torno da Terra é um astro muito grande, a Lua, muito grande. E a distância Terra-Lua é, em média, para arredondar, 400 mil quilômetros. Ok? Ok? Veja, a distância que a Lua está, um astro do tamanho da Lua, hoje em dia não causa catástrofe nenhuma no planeta. Só dá uma subida de maré, dá uma... Você está entendendo? Mais nada. E olha o tamanho da Lua. Então, qualquer asteroide que passa, asteroide de 5 km, 10 km, 30 km, que passa menor, quer dizer, ou maior que essa distância, você nem esquenta a cabeça. Cometa, você nem esquenta a cabeça. Tá? Entendeu? Qualquer astro, então qualquer asteroide, cometa, certo? Só faz alguma coisa se bater na Terra. Tá? Se bater.
Se não bater, ele pode passar raspando aqui, ó, que não acontece nada com nós. Ele não tem força de gravidade, não, depende da velocidade, ângulo, ele pode não ser atraído. Ele passa, sofre um desvio e vai embora. Ele não pode bater na Terra, ele não pode cair. Tá? Ele não pode cair. Para causar uma catástrofe planetária, ó, tá? Um asteroide ou um cometa acima, ó, de 5 quilômetros de diâmetro. Aí é problema. Então, qualquer astro menor do que esse tamanho vai causar uma destruição local, tal, o resto do mundo ninguém está sabendo. Mas a partir de 5 quilômetros de diâmetro, 10 quilômetros de diâmetro, né, causa extinção em massa. Em massa. Por que isso? Porque é o seguinte, você tem que ver a energia com que esses astros vão se... Imagine se bater uma lua na Terra. Um astro de 5, 10 quilômetros de diâmetro já causa um puta estrago, levando a praticamente uma destruição em massa no planeta. Porque é o seguinte, ó, a energia que esses corpos trazem, eles devem levar em conta isso aqui, ó, meio de mv ao quadrado. Então, tudo tem a ver a massa desse objeto e a velocidade com que ele está. Eles vêm muito rápido. A velocidade deles é da ordem de quilômetro por segundo. Entendeu? É da ordem de quilômetro por segundo. Eles são muito... Então a energia cinética que eles vêm é tão grande, que a hora que eles entram na atmosfera, a hora que ele tem que pegar toda essa energia cinética dele e transferir no impacto, transferindo uma explosão. E isso, com esse diâmetro, ele vai ter uma massa muito grande, ele vai ser equivalente a milhões de bombas atômicas. É um negócio absurdo. Não é isso. Não. É só energia. O objeto vem com uma energia. Essa energia tem que ser dissipada aqui na Terra. Você frear, você parar. Você para o objeto. Você para o objeto, tem a consequência. Toda aquela energia cinética tem que transformar em outra coisa. A hora que ele dá um impacto na Terra, aquilo é milhares de bombas atômicas explodindo naquele lugar. E isso afeta o planeta de uma forma global. Tá? Ok? Então, impactos diretos passam a ser perigosos a partir de 5 quilômetros de diâmetro. Qualquer outro corpo, 300 metros, 500 metros, você nem esquenta a cabeça. Pode cair à vontade, que ninguém liga para essa porcaria. Mas não pode cair objetos acima de 5. Tá? Então, nessas duas situações, você fica preocupado. Tá? Muitas pessoas, Laércio, o cometa Elenin é o astro do Apocalipse, Ninguém falou que cometa, o asteroide é o astro do Apocalipse. Todo esotérico fala de um planetão gigante. Fala de Hercólobos, astro X, planeta chupão. Certo? Muito bem. Até aí, vocês entenderam isso daí? Tem perguntas? Não tem perguntas nesses dados. Hã? Muito bem. Outra coisa. Então vamos de novo. Sol no centro.
e a Terra girando em volta do Sol, da sua órbita bonitinha. Ok? Tudo bem. A Terra e a sua Lua. Não se esqueçam que a Terra gira numa distância média do Sol de 150 milhões de quilômetros. Ok? 150 milhões de quilômetros. A distância Terra-Sol em média. Muito bem. Você vê, os outros planetas estão aqui dentro. Mercúrio e Vênus. Aqui está Marte, circulando na próxima órbita. Então veja, um planeta como Marte é praticamente um pouco menor que a Terra, certo? Marte é um pouco menor do que a Terra, por isso que a gravidade dele é um pouco mais baixa, certo? Agora, o grande problema é Júpiter. Júpiter, ele é muito grande. Não só em volume, mas como em massa também. A massa de Júpiter é muito grande. Porque em astrofísica, o que importa é a massa, não é volume. Certo? A massa é o problema. A massa que atua na ação gravitacional. Volume não. Eu posso ter um planeta extremamente volumoso com massa pequena. É só gasoso, é gás. Tá? Então, e aqui está Júpiter. Veja, mesmo Júpiter com essa massa toda, a essa distância que ele está da órbita da Terra, a influência é mínima. Certo? A força gravitacional é uma força, né, entre dois corpos, que ela atua através da diferença de massa em relação à velocidade. Então, quanto mais distante, mais fraca a força se torna, porque é inversamente proporcional. Tá? É inversamente proporcional. Quanto mais afastando, a força cai muito mais rapidamente. Ela é um gráfico 1 sobre R2. Né? O gráfico dessa força é algo assim, ó. Você está entendendo? Ele cai com uma hipérbole quadrada. Ou seja, você tem muito perto, a força é muito alta. Mas à medida que a distância vai caindo, a força cai praticamente a zero. Né? É uma coisa muito complicada. Então, se você tiver um astro, como eles falam, um planeta vermelho do tamanho da massa de Júpiter, tamanho de Júpiter. Bom, como esse planeta poderia afetar qualquer coisa aqui na Terra? Tudo bem, ele teria que entrar, certo? Vou pegar um vermelho, né? Um astro vermelho, já que ele é vermelho, vou botar vermelho no bicho. Tá lá, Hercules. O pessoal fala do tamanho de Júpiter, se ele existir, né? É essa a questão. Falar, qualquer esotérico fala um monte de merda, mas provar é outra história. Esotérico fala qualquer coisa, escreve qualquer livro. Agora, provar e demonstrar é outra história. Hã? Entendeu? Então, aí ele vai ter, ele está em órbita do Sol. O Sol é a matriz dele. Tá? Então, dependendo, se ele tiver uma órbita assim, ó, muito alongada, que passa distante, passa entre Marte e Júpiter, não afeta nada aqui. Mesma coisa que nada. Se ele passar Terra, eu fechar a órbita de Marte aqui, deixa eu tentar diminuir aqui, é difícil, porque deixa eu pagar tudo, eu vou ter que fazer tudo outra vez. Espera aí. Eu vou reduzir um pouco. Estão muito grandes os desenhos meus aqui, não cabe. Traz mais giz branco para mim, Ju. Sol. Órbita da Terra. Órbita de Marte. Órbita de Júpiter. Terra, Marte, Júpiter. E aqui no meio, né,
a porcariada do cinturão de asteroide. Aqui nessa faixa tem o cinturão de asteroide. Esse astro, para causar qualquer problema, ele teria que entrar grandão, e teria que fazer. Se ele fizer uma órbita assim, ó, e sair entre Marte e Júpiter, afeta quase nada. Certo? Não tem problema nenhum aqui. Né? A única coisa que ele pode fazer é desestabilizar asteroides do cinturão, causar um arrasto nos asteroides, tirar os asteroides de órbita, e aí um desses asteroides se deslocar para a Terra. Mas as probabilidades são astronomicamente de baixo. Né? Então, o campo gravitacional dele não mexe muito com a gente, não. Agora, se a órbita dele for entre Terra e Marte, se a órbita dele for essa, você nunca sabe que ponto ele vai estar mais próximo da órbita da Terra, marcar um encontro com a Terra. Porque a Terra demora anos para estar em posições, né? Então, se a Terra está aqui e ele está aqui. Se isso acontecer, porque se ele está passando o periélio e a Terra está desse lado, também não afeta em nada. Tudo é uma questão de sincronismo mesmo. Ele tem que passar e a Terra calhar naquele momento de estar nessas posições muito próximas. Aí o caos é total aqui. Ele não vai nem bater na Terra. Certo? A massa dele vai causar perturbação no eixo, vai causar terremoto, maremoto, coisa sem precedente na história. Desloca a Lua de posição, faz uma puta desgraça aqui. Tá? Então, realmente, esse astro teria que estar nessas condições, o astro X, para causar qualquer problema na Terra. Ele tem que ter uma órbita dessa. Ok? Fora disso, esquece. Você só vai ver ele brilhando bonito no céu, não vai acontecer nada.